Opa, conectou, bom dia. Bom dia, já é tarde aí, Dani? Aqui, 4 horas e 1 minuto. Tudo bem, Virgínia? Bem, você, seja bem-vinda. Gente, a Dani, ela é criadora do canal Sobrevivendo na Turquia. É Dani Bojoni, não é isso? Bojoni que fala? Eu falo Bogione mesmo, eu brasileirei. Bogione. É descendente italiana. Exatamente, por parte de pai. Bem, Bojoni. Bogione, aquela coisa, bem cheio de mão, né? Meus filhos só vê mão. É verdade. O povo grita, né? O povo que grita. Fala Verdade. alto. Mas tudo gente boa, né? Um povo bom, um povo bom. Sim, sim, verdade. E muito unido, né? Que povo, as famílias são muito unidas. Quer arranjar briga, arranja briga com alguém da família de um italiano. Você vai ter briga pro resto da vida. A Um família do meu pai é protege o outro. muito unida, muito unida. Sinceramente, nessa minha passagem na Terra até hoje, eu não vi desentendimento na família do meu pai, que é uma coisa rara, né? Uma família grande, muitos irmãos, e eles estão ali, sabe? Um para o outro mesmo. Isso aí é bem verdade. Então, gente, convidei a Dani para a gente comentar algumas coisas que são muito importantes para o meu público, né? Para vocês que são sobreviventes de lares abusivos, porque eu fiquei bem chocada há um tempo atrás, Dani. Saiu uma reportagem no G1 de uma quadrilha que foi presa em São Paulo, que fazia tráfico humano e com proposta de trabalho. E uma semana antes disso, entrou uma mulher no grupo Flor de Lótus, no Facebook, que é o grupo Aham. dos sobreviventes, e comentando vários desabafos de pessoas, de sobreviventes que estavam com problemas financeiros sérios, não conseguiam sair de casa e estavam desempregados, oferecendo trabalho. E olha que curioso, além de colocar o salário, tudo certinho, dizia assim que você poderia levar o seu filho para o trabalho, que não tinha problema. Eu achei estranho, apaguei, bloqueei, e aí, Nossa. uma semana depois, apareceu essa reportagem dizendo que, inclusive, que eles até falam que pode levar o filho para depois, né, fazer chantagem e tentar, atentar contra a vida dessas crianças. E aí eu entrei em choque, eu falei, meu Deus, como que eu vou divulgar isso para as vítimas, né? Fiz um post no grupo, mas e as que não estão no grupo, né? Que estão no YouTube, nas outras redes sociais e outros grupos, que tem grupos com quase 70 membros, né? Uhum. Principalmente um grupo muito grande de Portugal, de Uhum. sobreviventes de abuso materno, que tem brasileiros e portuguesas. E eu falei, Uhum. aí apareceu você na minha vida, graças a Deus, a gente poder falar e abordar esse tema, você que conhece bem melhor, né? Dani, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco do seu canal, do seu trabalho, por favor. Vamos lá, então. Bom, meu nome é Dani, eu vivo na Turquia há quase 20 anos. Eu vim para cá a passeio, muitos anos atrás, e eu conheci um turco. Vim para a Europa, fiz um pedacinho de Turquia e me apaixonei por um turco. Obviamente, para o grande desespero da minha mãe, que na época não sabia onde ficava a Turquia. E resolvi me mudar para cá. E fiquei casada por 10 anos. Infelizmente, o casamento terminou. Desse casamento, eu tenho um filho de 13 anos hoje, o Emir. E eu ainda estou na Turquia porque eu preciso de uma assinatura legalizada do meu ex-marido e essa ele não me dá. Muita gente critica o meu ex-marido por isso, mas eu entendo. Se eu estivesse no lugar dele, que é o grande ponto do meu canal, se eu estivesse no lugar dele, tivesse casado com uma estrangeira e não deu certo, a primeira coisa que ele vai fazer é temer a mãe levar o filho para longe. E ele ama o filho, é ótimo pai. Péssimo marido, ótimo pai. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele é ótimo. E não falo disso por causa de retorno financeiro, todo mundo sabe no meu canal que eu exigi não pensão, não quis pensão dele. Eu não queria ficar amarrada nele nada mais do que através do DNA que a gente tem em comum ali, que é aquela beleza de menino que a gente tem. E eu falei, não, se você me dá autorização, eu quero ir embora. Na época eu lembro que eu falei com ele. Isso tem 8 anos. Ele falou, Dani, não. E não vai tentar ir no juízo, não, que não vai dar certo. E eu sei que não ia dar certo. E tem a AIA, que aí no caso vai proteger ele, né? Porque se eu der bobeira, pegar esse garoto
levar para o Brasil falando que é de férias, com a assinatura dele. Porque mesmo para tirar de férias eu preciso da assinatura dele. Isso não é só a Turquia, não. Isso é uma exigência internacional. Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França. Quem for signatário de AIA, né? A Turquia é, o Brasil é também. Então eu tenho a assinatura dele no passaporte para sair com a criança, certo? E se eu for e ficar, de lá eu ligo, casos que vocês veem aí nos programas do Fantástico, nas mães do Fantástico. Olha, fulano, eu não vou voltar não, eu te odeio, eu vou resolver ficar aqui, muito melhor para mim. Olha, a Polícia Federal não demora 24 horas para bater lá em casa no Brasil, lá na minha casa no Brasil, né? Eles devolvem, eu perco a criança, eu perco a guarda da criança que primariamente eu tinha, e eu acho que a lei mudou. Antigamente eu ia presa, fazia um tempinho de chilindró, viu? É isso tudo. Isso que eu falo com as meninas, é muito complicado esse casamento internacional. Principalmente quando você está pensando em botar família no meio disso. Agora ficou a criança no meio da mãe fujona, a mãe que quer ir embora, que não foi o meu caso, mas existem muitas. Há pouco tempo aconteceu uma... saiu muito aqui, eu não acho que chegou na mídia convencional, mas ela fazia muitos apelos aqui no Facebook, uma brasileira, casada com, eu acho que o pai do menino dela é holandês, casada, foi na bobeira, chegou lá e falou pro ex-marido que não ia voltar. A Polícia Federal brasileira tirou a criança da mãe brasileira e retornou ela aqui para a Holanda. É assim, porque é lei, né, Virgínia, não é aquele negócio... Igual eu falo com as meninas, talvez o cara seja péssimo, e eu sei que pode ser. Horroroso, agressor, abusivo, péssimo, tá? A lei não olha isso, talvez uma lei falha. Isso aí não é colocado na mesa. O que é colocado na mesa? Ela é uma abdutora de menores e ela tirou o menor de perto da família, do pai, que ainda assim é constituinte de uma família. Entendeu? A lei é essa. Essa é a lei. Talvez porque enxergam que essa mãe quer algum retorno financeiro por pensão, possivelmente, para precaver isso. Possivelmente. Eu acho que eles consideram a criança, porque a criança até... Eu acho que a lei cobre até 17 anos, primariamente até 10 anos, ela não pode responder por si, né? Não tem as faculdades mentais completamente desenvolvidas ainda. Então ele não pode falar, quero ficar com a mamãe, eu quero ficar com o papai. Então eles... De acordo com a lei, eles preservam a criança estar perto dos pais. Caçou de vir, minha filha, agora aguenta. É isso que a lei fala. Muito claramente. A criança... E é o canal, né, Virgínia? Desculpa. Meu canal é esse. Você me perguntou do canal, é isso. Eu falo principalmente porque o meu canal é sobre a Turquia e o Oriente Médio, né? A Turquia é na Ásia, para quem não sabe, né? A gente está aqui perto do China, Japão, a gente está para cá. Mas, geopoliticamente, é Europa e Oriente Médio. A gente está num trechinho muito interessante do mundo aqui. Eu falo dos relacionamentos, principalmente dos médio-orientais com as brasileiras, que aí tem todo o peso de uma cultura no meio, que aí realmente é um parquinho completamente diferente. Ela vai ter saudade do que ela chamava de homem ciumento em casa, né? Que a gente chama de ciúme aí no Brasil. É outra coisa aqui, né? Que ela vai ver por si só. Eu alerto, é um canal de profilaxia, né? Eu tento... Eu não falo para ninguém não vir. Mentira que eu falo sim, não vem não. Mas cada um faz o que quer, sabe, Virgínia? Mas eu falo, olha, minha filha, é isso aqui que tem em estoque para você. Tem a cultura muito rígida, religião, Vem com Deus, entendeu? Faz o que você quiser, mas a gente dá, né, dá um alerta, digamos assim. Eu acho que a gente não tem muita noção, por mais informações que tenham, que são poucas, né, eu acredito, né, como o seu canal, e pouca informação, ainda assim a gente não tem dimensão, porque é pintado de outra forma aqui. Eu falo na formação do Ayurveda, eles levam em janeiro as férias, as aulas terminaram em dezembro, janeiro foi todo mundo para a Índia, quem pôde, né, ficou um mês na Índia. E antes da gente ir, foi feito todo um marketing de que não, é um lugar desenvolvido, as mulheres são empoderadas, isso era no século passado. Nossa. E não é bem assim,
mas para ter o turismo, para que tenha esse turismo, eu acho que não só lá, mas na Ásia e no Oriente Médio, deva pintar o parquinho de outro jeito, porque é surreal. Quando eu vi a live com a embaixadora da ONU, eu fiquei assim, com o queixo lá no chão, porque é uma coisa que você ouvia e não é muito noticiado, não sei porquê, não é muito noticiado pela mídia, e acontece muito pelo que ela falou, a questão do tráfico. Acontece muito. E eu acho que a gente realmente não tem dimensão. É um tema muito perigoso, né? Não é todo mundo que gosta de falar sobre isso. Depois que saiu aquele vídeo, tanto bom, ela principalmente, mas é a função dela, né? Pro meu lado, advogada minha, família, amigos, Daniele, pelo amor de Deus, não fala disso não. Então explica bastante a mídia convencional, se esquivar disso, como ela falou lá, existem poderes no controle. A gente não está falando de meia dúzia de gente, sei lá, sem dente, sentada no internet café, né? Esses ladrõezinhos pequenos, não. A gente está falando de gente que tem poder, que mexe com isso. Então, realmente é um business de bilhões de dólares, né? Então, se você está alertando, você está mexendo no bolso deles. É complicado, né? A questão da Índia, queria só deixar aqui, eu não sou expert na Índia, as minhas colegas que já vieram no canal, que moram lá há muitos anos, trazem muitas notícias para a gente, mas eles são irmãos de região, né? Então, você viu uma Turquia, você viu uma Índia, você viu um Paquistão, tira e põe, obviamente, aqui e ali, obviamente. Não, um lugar de extrema... isso aqui não é falando mal da Índia, é um lugar maravilhoso que eu quero muito conhecer. Isso é outra coisa. Né? Para turismo. Fenomenal aquela cultura, por favor. A gente está falando de segurança da mulher. A mulher realmente exerce um papel diferenciado, né? Digamos assim, empoderada. Não tem como estar mais incorreto isso. A mulher, ela é criada para se casar, e ela é incentivada a estudar bastante, porque isso acrescenta, né, é um currículo para o casamento, para ela não ficar na pista, né? Uma indiana ficar na pista, eu vou falar com você, é a maior desonra. Essa mulher, ela tem que ser trancada em casa, né? Porque ela é uma vergonha, Então, quanto mais, vou falar aqui. Aí também é assim, aí mesma coisa. Aqui, vou falar com você, que é Oriente Médio e Ásia junto. O pessoal que estuda, tem que ver o sistema educacional desse lugar. Tanto meninas quanto meninos estudam muito. Qualquer um, mestrado. Qualquer um, doutorado. Caramba. Eles estudam bastante. Eu, por exemplo, eu sou da área acadêmica, formamos as meninas, saem 21 anos, com diplomão, já formei gente em Harvard, que já mandei para lá, na Ivy League americana toda. Tem aqui, fulana Aisha Esther está se casando com o muito não sei quem. 21. Isso é normal para mim. A gente pensa, vai ser um mulherão de... Eu não tô falando que casar é ruim, né, Virgínia? Não, eu sou casada pela segunda vez, casar é bom. Mas eu vejo que elas enveredam... É o tal do currículo para casamento mesmo, porque aquela menina... Não é para ela, é investimento nela, não é casamento. De repente tá aquela noivinha de 20 anos lá. Eu falei, é a geração mais nova, então essa garota vai desprender um pouquinho. Raramente. Vários convites de casamento das minhas alunas, 20, 21 anos. Eu ainda pergunto, falei, minha filha, não tá nova para casar, não, a doida, né? Ficar mexendo na cultura dos outros. Muito novinha. Ela tá assim, não, quando a gente sabe, sabe. Mentira, é arranjado, entendeu? É assim. Índia. Agora você faz um exponencial 3x para isso, né? Porque a Turquia, elas realmente têm uma mobilidade. Por exemplo, se essa aluna minha que casou outro dia, a Ece, ela é de classe média, geralmente a classe média alta, aqui, que é mais viajada, lida, estudada, digamos assim, e já viram outras coisas, eles têm uma maior flexibilidade. Então, eles deixam essa garota sair desse padrão. Então, falar, mãe, eu quero casar por amor, tô gostando do Ali, o Ali é engenheiro, aí a mãe quer, aí tem um papelão, né? Você pensa que ela vai lá, não é assim, não. Tem que fazer as contas com a mamãe falou, gostei do Ali.
Tá bom, traz pra gente ver. É assim mesmo. Ah, o que elas fazem muito, que eu nunca falo pra ninguém, obviamente, porque, mas todo mundo sabe, elas namoram escondido. Então elas vão fazer um curso, um tanto de curso que elas arrumam, tadinhas, para elas poderem sair de casa para namorar, tá? É muito curso, é muita amiga que encobre para elas, porque o namoro aberto, Virginia, como você conhece, como nós conhecemos no Ocidente, não existe aqui. Tipo assim, então tá, eu vou sair. Mãe, eu vou sair no Cali hoje, tá? Então tá. Tem isso não, tem isso não. É bem. Só em famílias ultramodernas e mesmo assim. Bom, lá na Índia, essa mulher, ela tem que pedir a Deus para ser uma boa parideira, né? Porque as meninas que, coitadas, não podem ter filhos, elas. Ah, eu não quero horrorizar sua live, não, o canal sobre a Turquia, mas, ó, pode acontecer isso. Eles podem, talvez, eliminar, né? Porque não tá dando retorno, né? Então, elas têm que ser muito boas donas de casa, aquelas que levantam às 5 da manhã para fazer o chapata, para fazer o pãozinho sírio, entre aspas, o pãozinho indiano. 5 da manhã, elas vão alimentar, elas são o motor da família. Uma profissão maravilhosa, né? Se for pensar, realmente é maravilhoso. Mas se tem aquela, Dani Bogione ou Virginia Kozer, que chega lá, que tem, Virginia. Mãe, eu quero ser uma advogada lá em, sei lá em Nova York, entendeu? Aí o bicho pega. Aí que complica, porque aí ela vai perder a família, geralmente, né? Então é isso. Não tem... Desertam, né? Meio que você não faz parte mais da família porque não está seguindo a tradição. É, exatamente. E elas não têm nada, coitadas, de empoderadas, elas são subjugadas mesmo. Isso é falando no geral, no geral. Não estou falando que homens indianos são ruins, longe de mim, mas isso aqui é um papel definido pela cultura que elas não sabem diferente, nem os rapazes sabem diferente. Foi assim que eles viram há milhares de anos. Sabe com um ou outro, né? Exatamente. No geral é esse. Muito raro de um cara... Até os caras que vão para o exterior, a gente vê aqui, ok, 90%, mais de 90% dos casos, Dani, eu comecei a sair com um indiano no Canadá. Ele largou da Índia, da família, da cultura faz anos. Está no Canadá há 15 anos e está namorando comigo uma brasileira. Virgínia, 9 em 10 casos, o indiano vai para a Índia, volta para ver a família, ela vai para o Brasil, ele vai para a Índia, certo? É férias. Os dois trabalham. Tem que ver que casal bonito, tudo para dar certo. Ela trabalha, ele trabalha, tá dando certo. Barreiras culturais ali, eles estão conseguindo romper. Esses eu choro de dó, dos dois. 9 em 10. Ela vai para o Brasil ver a mãe, ele vai para o Brasil ver a mãe. O que acontece? Ele liga para ela de lá, ou quando ele retorna para o Canadá, olha, Virgínia, é o seguinte, não desespera, mas eu tô casando. O seu namorado te avisa que está casando, ele estava já com... Aí que ela começa a fazer a conta dos 9. A tal da prima era namorada, era candidata, que não namora, né? Era candidata. A tal da, não sei... Muito tempo. Coitada, a brasileira, ela fica na pista total, ela fica, gente, eu não entendi, aí ela se começa a se perguntar, eu fiz alguma coisa errada, será que, não, meu amor, não, você estava indo contra uma cultura milenar, é só isso, essa decepção não é porque você fez alguma coisa errada, eu vou falar, o povo fala, você encobre gente ruim, não é isso, nem o indiano, ele tenta escapar, Virgínia, eu vou tentar puxar para o lado deles um pouquinho, sabe? Eles tentam, Virgínia, porque às vezes os namorados vêm falar comigo, eu tentei. Isso aqui é uma desonra muito grande para minha mãe, é uma desonra muito grande para meu pai, coisa que para nós ocidentais não faz sentido. Primeiro que tem esse no meio também, eles desonram, eles tiram do... Não tem partilha para eles, não. Né? Então, acontece muito disso, as meninas namorando, elas acham que estão namorando, pode ir lá no canal que vocês vão ver os vídeos, quando tem Índia, amigo, é um abraço, é isso, ou então às vezes nem vai pra Índia, de repente ele chega, vamos amor, eu tenho que conversar com você, eu tô casando, mas calma, tem os que convidam para ser a segunda esposa, os que são muçulmanos, indianos muçulmanos,
Virgínia, é um show de horrores essa tal do Oriente Médio, Ásia com o Ocidente. É só corações partidos. Só não, né? A maioria deles corações partidos. Tem muitos que fazem perfil, né, no Facebook, e eu não sei se eles já descobriram que tem um grupo de mulheres que estão sujeitas, o que muitas sobreviventes vivem aqui é verdadeiros cárceres privados, que as mães realmente aprisionam. E aí é uma mandação de pedido de amizade para mim, que eu acho que é para ter acesso àquelas sobreviventes que estão no meu perfil. É uma pedição, e eu vejo que elas também recebem muitos pedidos. E algumas já conversaram com eles e não maldam absolutamente nada. Eles querem, pelo que eu entendi, pelo que eu vi no seu canal, eles fazem isso para tentar um relacionamento com uma brasileira, para casarem e terem direito a acesso ao Brasil. Como que funciona isso? Esse é o golpe do visto, né? O golpe do passaporte. Infelizmente, os indianos já viraram meme, né? Pra quem não sabe, gente, ó, vamos lá, tá? Por favor, filtrem quando eu falo os indianos. Muitos indianos, paquistaneses, bengaleses, né, de Bangladesh, vou falar em norte da África, são conhecidos por querer sair do país. Primavera Árabe, pessoal da Primavera Árabe, o que é isso? País árabe muito pobre, a gente está falando do Egito, Iraque. Amiga, corre, mas corre, porque esse pessoal, primeiro que eles não vão ficar na internet para procurar noivos, vocês acabaram de ver essa falação que eu arrumei aqui, como é complicado se casar, tem que ser só entre eles. Você viu que o cara estava namorando a menina lá no Canadá e ele teve que casar com uma indiana? Acabou. Se ele está na internet, ele quer o passaporte. Ah, mas o passaporte brasileiro? Amiga, isso é ouro. Passaporte que entra em qualquer lugar na Europa Ocidental, sem visto. Passaporte que vale, como a embaixadora falou, quanto é? 38 mil dólares no mercado negro. É um passaporte maravilhoso, de entrada muito fácil em vários países. Não estamos em lista negra de lugar nenhum, né? Como vários países, o pessoal deve saber, estão. Principalmente nos Estados Unidos hoje, o tal do ban, né? Banidos e tal. O Brasil nunca fez parte dessas coisas. Então, eles querem, como você vai fazer para manter residência no Brasil? Você tem que morar muitos anos, provar renda. Para entrar no Brasil não é fácil, porque o Brasil não é um país que pode pagar para você ficar lá de refugiado, não é um país rico, né? Vamos colocar assim. Como paga a Europa, a Alemanha, né? Holanda, Inglaterra, tem vários refugiados lá que eles são sustentados pelo governo. Como isso é complicado para ele, para os indianos que querem entrar no Brasil, daqui a pouco a gente pergunta por que eles não vão para a Europa. A segunda e a opção mais fácil é o casamento. O casamento vai te dar o visto mais rapidamente e ninguém vai te expulsar do Brasil quando você tem um casamento civil no Brasil. Você agora você é meio que responsabilidade do governo também, junto com a sua esposa, porque ela é brasileira. Então, aí fica fácil para você. Achamos um site outro dia, olha essa, escuta, que estava em, acho que Urdu, que é a língua do Paquistão, uma das línguas do Paquistão, passo a passo como arranjar e amaciar uma noiva brasileira, uma menina brasileira, que são essas meninas que estão recebendo aí, que é o primeiro contato é esse, você vai entrar nas redes sociais, vai dar uma olhada no perfil, para ver que cara tem. Olha o perigo, o que tem no perfil delas? Socorro, quero morrer, minha mãe me odeia, estou com depressão, não consigo sair de casa, não consigo emprego. É isso, e elas deixam tudo aberto, infelizmente. Elas elas não tiveram educação mínima em casa e muitas não têm nem contato com o externo, porque vivem em verdadeiros cárceres privados. E aí, muitas não têm essa noção de colocar maldade, porque levou tanta chicotada da mãe e de pai e de outras pessoas abusivas que não tem a mínima noção do que é perigo. São ingênuas. E aí deixam tudo aberto. Eu queria chegar porque eu venho com mais perguntas que dúvidas, que eu tenho só um outlook do que as minhas vítimas e as sobreviventes são. As sobreviventes são mulheres vamos colocar assim, semi-analfabetas, que pouco tiveram condições na vida, até juízas de direito, que eu já tive,
que a gente não fala a profissão no vídeo, né? Que já veio em vídeo comigo com tarja, advogadas, médicas, uns mulheraço, cara, que entram. Eu leio a história e faço a pré-entrevista em escrito. Quando eu abro a câmera, aquele mulherão, mulher maravilhosa, advogada, que sai pra bater, mulher rica, dá uma olhadinha assim, porque dá pra ver um pouquinho da casa, nós pingando dinheiro. Gente, que é isso? Não Como bate com a história, não surreal. bate com a história. Mas elas têm todas uma coisa em comum. Dessas, tem as tia ricaça, linda, tem as moças mais novas, lindíssimas também, bem conversadas, tem que ver um português, tem que ver. Elas todas têm uma coisa em comum. Elas não sabem quem elas são. Eu vou deixar de filosofar, peraí. Elas têm uma autoestima abaixo de zero. Todas! Ao longo da conversa eu vou notando aquilo tudo. Baixa estima, a autoestima péssima. Elas não têm percepção de realmente quem elas Quão são. Vou falar. fodas são. Elas não sabem aquilo que eu tô vendo. Elas não entendem, elas não enxergam aquilo que eu vejo. Elas não se veem. E muitas delas também, que é muito interessante aí pro seu lado, aí elas começam no relato, as que querem falar e podem falar um pouco mais, elas falam de casa. Minha, minha família, a minha mãe. A minha mãe nunca quis saber de mim, né? Mas então, ou falar rapidinho assim, já pula pra história, você vê que tem alguma coisa, algumas falam abertamente, minha mãe era um lixo, um traste, a minha mãe só me colocou, minha mãe amo demais, mas ela sempre falou pra mim assim, poxa, minha filha, casa logo porque você não vai arranjar coisa melhor, não. Isso é uma advogadona lá de São Paulo falando. Tem raiz, sim, dentro de casa. Tem. Claro, óbvio. Essa baixa autoestima não é à toa, não teve. Porque a nossa sociedade condiciona que boas mães são aquelas que podem prover financeiramente. Se você pode pagar uma boa faculdade ou se você é muito pobre, mas do seu pouco você alimenta e veste seu filho, você é uma mãe 10, mas não tem contato, carinho, não tem você estimular e dar um suporte de autoestima, de dizer, não, você vai conseguir, vai lá, você é linda, não tem. Não tem, culturalmente não tem. E aí, como é que Fora os percebe? Como que Fora os percebe? apoios. A Fora os Dona abusos. Rosa, por exemplo, a Dona Rosa ganhou até clínica grátis aqui, ela está fazendo pro bono, né? Uma psicóloga da Suíça que assistiu o vídeo dela, pediu o contato, perguntei para Dona Rosa se eu podia passar. Dona Rosa é o pseudônimo, né? Só eu sei o nome dela e a psicóloga. Ela, Dani, eu quero muito ajudar. E passou o CV dela, né? Aquela coisa, deu uma olhada. Falei, eu não vou atrapalhar a Dona Rosa mais do que ela já está atrapalhada, né? Dona Rosa mandou 15 mil reais para um scammer, né? Que daqui a pouco a gente vai entrar no scammer, no cara que faz o perfil falso de militar americano, era um garotinho lá na África, né? Dona Rosa caiu nisso tudo, achou que finalmente, aos 50 anos, ela tinha achado o príncipe no cavalo branco, né, Dona Rosa? Mandou 15 mil, e 3 vezes, né? 15 mil de uma vez só não, Virgínia, você para com isso. Da primeira vez ela mandou 5, dá 5, assim, mandou aquela dinheirama lá pro cara, que sempre tinha, nossa, meu cartão tá bloqueado, que eu sou muito rico, ele é um milionário, né? Tá bloqueado internacionalmente, manda 5 aí, só para eu poder aqui pagar o apart hotel, amor, manda, Dona Rosa é professora do estado. Poxa vida. Aí, o que acontece? Ela falou muito da mãe dela no vídeo, ela falou, foi uma história contada, só que ela não quis vir em câmera. A mãe dela batia muito nela, muito nela. Ela é negra, né? Fazia piadas racistas da própria mãe. Né? Falando desse cabelo de um jeito tal não vai arranjar coisa melhor. Assim, é a mãe. E diz que, ó, que ela apanhava demais da mãe. Deixava as meninas, ela e acho que tem um irmão, ela comia nos vizinhos, porque cadê a mãe? Ela não sabe, né? Hoje ela não faz a conta, não sei se estava trabalhando, estava nas vizinhas vendendo Tupperware, não sabe. Mãe não desistia na parada, ela lembra sempre de comer nos vizinhos, e que ela comia bastante, porque ela não sabia quando ia comer Quando eu depois. comer de novo. E não é pobrezinha, não. Surreal. E assim, tá vendo como vai fazendo uma ponte?
né? O segredo está lá na infância, gente. Isso aí é a psicanálise, a psicologia são unânimes em dizer. E quantas donas Rosas tem, né? Esses dias apareceu teve uma reportagem, acho que foi na Globo, contando o caso de uma mulher de 50 e poucos anos, também que foi levada a tudo. Tem como você resumir o que seria um scammer? É scammer, né, que fala. Scammer é um golpista virtual, é o estelionatário, né? O famoso estelionatário. E ele tomou uma cara nova. Agora ele tem um nome de scammer porque esse nome é americano, foi dado pelos americanos porque eles agem muito por lá. Então, vai deixar aqui já dito que não são só as brasileiras que caem nisso, não. As americanas também. Né? Elas são as freguesas número 1, aliás, dos scammers. Como que seriam os scammers daí do Oriente Médio? Os daqui é o seguinte. Tem uma diferença do scammer que a gente chama, infelizmente aqui tem um nome que é bem, eu não gosto de usar, que é bem xenofóbico, que é o scammer da Nigéria, porque lá é que sai a maioria dos scammers, então ficou conhecido como o golpe da Nigéria, que quase 100% são senhores nigerianos, né? Então, tem o scammer africano, que ele não quer contato com, ele não quer te ver, ele quer só seu dinheiro, eu vou explicar. O scammer, isso é uma máfia séria, né? Isso é uma empresa com contadores, com o namorado, que é o cara do contato. O namorado é um garotinho novinho, tem que ver quando pegam. Um garotinho novinho, numa sala muito suja, com vários outros, porque tem várias donas rosas ali, né? Tipo uma central de telemarketing, e tem o cara por trás que os empregam, né? E o cara que é mais desenvolto é o namorado, que é o Patrick Thompson. É o Patrick americano, que ele vem com um perfil roubado. Olha quantas vítimas esse cara já fez, esse rapaz lá da mesa lá. Ele roubou o perfil de um cara branco, 90%, mais de 90%, quase 100% um cara branco, americano ou inglês, bochechas rosadas, né? Todos esses com as bochechinhas rosadas, das fotos que eles roubam. Um cara que tem uma família, e geralmente é um cara que, qualquer usuário de Facebook pode ser, tá? A vítima desses caras. Geralmente não tem uma mulher perto, tem ele com crianças, que ele vai inventar que é filho. Se não tem uma esposa, porque esse cara, o perfil falso, ele é viúvo. Porque faz parte do enlace ali para fisgar a vítima. É uma coisa bem, imagina, um cara viúvo que tá cuidando da menininha de 5 anos, aí tem geralmente os americanos, os pais com as filhas, né? A mãe às vezes tirou a foto, gente, não é porque separar nem nada. Aí tá o pai com a filha assim, olha minha filhinha, isso aqui tinha pouco tempo que eu tinha perdido a Sandra, a minha esposa. Aí as donas rosas, nossa, você tá cuidando dessa menina sozinha? Tô, amor, tô, aquela coisa. Então, o que esse cara quer? Que aí isso é uma empresa, como eu falei, né? Ele quer dinheiro, ele quer cash mesmo, dinheiro. Então, geralmente esse dinheiro, essa vítima, ela é envolvida de uma maneira dessa história que ele faz, tem que ver as histórias, né? Geralmente, as vítimas, elas não dá para entender como elas caem, porque tá bem, não existe uma chamada de vídeo, por exemplo, para ver aquele bonitão. Aí você pergunta para ela, Virgínia, você pergunta para as donas Rosas, que já foram várias no canal, Dona Rosa, a senhora não fez uma chamada de vídeo com o Patrick, não, para ver se tá mandando dinheiro e tudo? Eu tô entendendo, tem que falar assim, né? A senhora tá construindo o futuro da senhora, eu tô entendendo, mas pelo menos para ver o noivo. A câmera estava estragada, Dani, eu acreditava nele, eu confiava nele. É a resposta. Aí para. Vamos mudar de gênero. Homem. Um engenheiro. Carioca, gaúcho, cariúcho que ele falou. Tem que ver o cara. Só eu vi que ele estava de tarja. Um homem bonito, um homem rico. Falava de iates e lanchas no meu vídeo lá, negócio dele lá. Todo, sabe? Carioca descolado, o cara caiu no golpe da militar americana, da Barbie. E quem que estava por trás? Um africano, nada bonito. O moço estava só querendo tirar dinheiro dele. A garota realmente é um perfil, é uma menina lá do meio oeste dos Estados Unidos que faz universidade, não, coitada, nem ela tá sabendo que é namorada do cara lá do Rio. Então, o que acontece?
é, é muito, surreal. eu acho que é carência somada a uma baixa autoestima zero. Não Eu tem vou outra perguntar aqui para você. Nos comentários, essas linguinhas mais ferinas, os guerreiros de teclado, eles falam isso, e eu luto claro. contra esse pensamento, que eu vou te jogar isso aqui agora, não sei. É muita vontade de se dar bem. Você acha que é isso? Isso aí eu tô te perguntando genuinamente. É isso aqui, ou se dar bem, falar que tem um marido gringo? Não é possível. Desespero. Porque a sociedade, principalmente a cultura no Brasil, é que você só vai ser mulher quando você tiver filhos, quando você casar. O empoderamento aqui no Brasil é diferente do da Europa, que as mulheres pouco têm filhos e querem construir carreira, querem, né, ser businesswoman. Aqui não. Aqui a cultura é, se você não está casada, você não está realizada. A realização de uma mulher é casar e parir. Ponto. Se você não tem isso, você é anormal. Eu sei disso porque entre as próprias vítimas, quando eu falo que tem mulher que não nasceu para ser mãe, e tem mulher que tem sobreviventes que não querem ser mãe, que é super normal. Não só sobrevivente, qualquer mulher não desejar ter filhos é normal. E as próprias vítimas falam, mas Virgínia, eu não acho normal não uma mulher não querer ser mãe. Ela é anormal. As próprias vítimas que foram espancadas por mães perversas. Então é algo cultural. Eu acho que é uma lavagem cerebral tamanha que elas pensam que só vão ser vistas como legais, bacanas, se arranjarem um homem. Aliado à baixa autoestima, à solidão, principalmente as de 50 para cima, se sentem com um vazio existencial que nunca foi preenchido por nenhum mestrado, doutorado, que foi lá atrás da infância, a criança está viva ainda, essa criança interior, toda surrada, e acha que esse vazio existencial vai ser preenchido com alguém que possa acordar à noite numa crise de pânico e falar, opa, eu estou aqui para te salvar. Elas buscam, na verdade, uma maternança. Elas buscam serem maternadas por alguém que elas nem sabem. Que, no caso, elas talvez inconscientemente pensam que esse vazio vai ser curado quando tiver alguém do lado. Nossa, que forte. Essa criança interior está viva. Nossa. E aí essa pessoa vai te ajudar, levar no médico quando você está doente, vai acordar à noite para te dar um copo d'água, vai te fazer carinho, vai fazer sexo com você, e aí é uma forma de receber carinho. E aí você vai se sentir melhor por você nunca ter tido o que sua mãe deveria ter dado. Entende que o buraco é bem fundo? Entendo, eu entendo. Não então até as que não acredito seria isso também, porque tem até muitas porque tem homens que tem uma vida financeira maravilhosa, mas tem um buraco. O dinheiro, os passeios, o shopping não preenche esse buraco. Elas não conseguem se bastar por si mesmas. Entende? É um traço que eu vejo nelas mesmo. Quase 100% delas ali, eu vim de um lar muito nocivo. Elas falam isso, e se não falam abertamente, fica subentendido ali que não era flor que se cheirasse. Muitas sabem que vieram de um lar nocivo. Porque foi boa mãe, né? Não bateu, mas usou de violência psicológica a vida inteira, mas não bateu. E pagou a faculdade. Opa, eu tenho uma mãe boa. Dia das Mães é a melhor mãe, eu posto foto com ela. Virgínia, posso te perguntar um negócio? Agora, como né, você é especialista. Eu cresci nos anos 80. Eu cresci numa época completamente... Eu estava acabando de falar com meu marido isso, nem sobre a sua live. A gente estava falando de aniversário de 1 ano, como é importante no Brasil, que minha irmã acabou de cancelar o da criancinha dela, da minha sobrinha, por causa do corona e tal. Aí eu falei, você tem que ver. Aí é uma experiência cultural interessante quando você tem um marido estrangeiro. É uma coisa que é óbvia pra gente aí, né? Assim, tem que ver, aniversário de 1 ano, é coisa e tal. Eu lembrei do tema de 1 ano da minha irmã, que não vou nem falar, que vocês vão brigar com minha mãe, que já morreu. Ela é mãe dos anos 80. Então, eu vou falar com você o seguinte. Eu cresci de uma maneira completamente não ortodoxa. E o pessoal dos anos 80 aí sabe disso, né? O pessoal de mais de 40 sabe que era interessante, digamos assim. Um dia a minha pergunta vai chegar.
Eu acho que eu tive uma boa criação. Eu acho que passou da conta um pouquinho, vou falar, vou abrir meu coração. Eu acho que passou da conta um pouquinho na rigidez da minha mãe. Eu acho. Hoje, pensando, eu vejo certas coisas que eu faço que são réplicas do que minha mãe fazia com meu filho. Eu tomo carada de profissionais. Mas tomo mesmo. Mas a diferença é que hoje nós temos mais informação. Na hora eu faço assim, ó. Ó, meu cu. Opa. Parou. Entendeu? Parou. Que isso? Que isso? Então, então, o que faz com o pessoal da minha geração, que geralmente é o pessoal da minha idade, 40 para cima, que nós crescemos numa época muito interessante, politicamente correto não existia, minha mãe fumando com a gente dentro do carro, isso é normal, isso é gente rica, não tô falando de, entendeu? Não tô falando de gente que estudou, fumava, as festas infantis com temas duvidosos, deixava a gente perto de homem, umas Depois você coisas. vai falar o tema para mim, do aniversário do Ó, ano. eu lembro que tinha um rapaz que ia olhar, nunca aconteceu nada, mas hoje eu fico pensando, eu nunca faria isso. Às vezes a mamãe deixava a gente com um tal de Breno. O Breno tinha, eu acho que ele devia ter uns 14 anos, 15, não sei. Gente, deixava duas meninas pequenininhas com ele. Eu fico pensando que eu não lembro de nada. A gente assistia desenho animado, Tom e Jerry, e eu gostava muito dele. Eu não lembro, realmente não lembro de nada, nada, nada. Mas sabe-se lá, eu tinha o quê? 4, 5 anos. Eu fico pensando, então a minha pergunta, eu acho que é essa, que fazer com a gente, esse povo de 40 para cima? Porque a gente já foi, a gente tá tudo ferrado. Cultura. A criança, não só no Brasil, mas na Europa, resumindo, no século XVII, Santo Agostinho colocou para a igreja, e a igreja dominava tudo, né? Que crianças nasciam com o pecado, porque vinham do pecado, e aí essa criança não podia ser amamentada, porque era um deleite para uma criança recém-nascida tomar algo tão precioso quanto o leite materno. Aí entra as amas de leite, e essas crianças eram tidas como estorvo porque não iam morrer, porque não tinha vacina nem nada, e elas eram pecaminosas, né? Eram pecados, então não podia ter contato com a família. Então iam para a casa das amas, pagavam penitências, né? Eram levadas a internatos, e ali eram espancadas, ficava de quarentena, ficava sem comer, muito jejum, pancada em cima de pancada, tortura, para livrar de pecados. Quando ela fazia a primeira Eucaristia, pronto, aquela criança estava limpa do pecado para ir para casa. E aí chegava em casa, essa mãe não tinha nenhum contato com essa criança, e ela ia para o internato, para o convento, depois empurrava-se para o casamento. Então a criança era vista desde de séculos e séculos como um estorvo. E aí entrou uma modinha, no final do século XVII, de que criança era economicamente algo rentável, para ter herdeiros e para mão de obra escrava, que eram aquelas crianças que eram rejeitadas, que eram meninos de rua. E aí ficou bacana, ficou legal, vamos cuidar das crianças, mas ficou essa memória de criança é algo pecaminoso, que a criança vem pecada, continua essa memória de bater para educar. Então a criança é vista como algo inferior, né? E aí os livros do Osho, ele fala muito isso, de que quando a relação entre pai e filho ela é horizontal e o pai está aqui em cima e o filho aqui embaixo, a criança ou esse filho é visto de forma inferior. Quando é na horizontal, a relação dá certo. Então, isso vem dessa cultura de séculos e séculos que a criança é algo inferior. Quando uma criança derruba um copo e quebra, a mãe já grita, né? Dependendo da mãe, xinga, né? Não tá vendo que não pode derrubar? Tá com a cabeça onde, seu merda? Né? E é pobre da criança, cata lá os caquinhos, talvez até machucada, e trata de limpar. Se um adulto, se é um marido, trazendo para o Brasil, derruba um copo, ai da mulher. Se machucou, ia pegar a vassourinha e o paninho e limpar. A pobre da criança não, como se a criança já soubesse tudo que um adulto sabe. Então é cultural. Então, nossa geração tem que fazer o papel de acordar para a realidade.
de que as crianças vieram desse padrão de inferioridade. Eu escuto mulheres dizer, não, na minha casa, eu vim do interior da Bahia, aqui em Guarapari tem muita gente que vem do interior da Bahia, e eu faço o que minha mãe sempre fez. As crianças são as últimas a comer. O primeiro prato eu dou na mão do meu marido. Se sobrar, a criança come, senão ela não come. E aí entra o quê? O ECA, quando? Anos 90, 1990. É muito recente. Olha quanta coisa errada que foi feita com a criança desde 1500. Né? E aí entra a questão dos escravos, que também tem a cultura de espancar as crianças porque eram espancados pelos seus senhores. No Brasil vem a colonização dos jesuítas, que vem para o Brasil trazer essa cultura de penitência. Então as crianças eram torturadas em orfanatos aqui no Brasil. Torturadas para ficarem limpas dos pecados. Então os índios nunca tiveram essa cultura. Agora, trazendo da Europa e a questão da escravidão, tem essa cultura. É muito triste. E as pessoas não acordam para essa realidade. Não acordam. Você entra em grupos de maternidade, como educar filhos. As mães estão ensinando umas outras como corrigir os seus filhos na base de beliscão. Que isso, gente. Até hoje, né? Nem eu sou velha faço isso. Pelo amor de Deus, gente. Ó. Muito recente. O ECA tem 30 anos. Só há 30 anos que, bem ou mal, estamos dando o direito humanizado às crianças. Mas e antes disso? Você acha que em 30 anos vamos reeducar o que foi feito desde o século XVII? Só batendo muito o pé, fazendo o que eu faço, o que outras pessoas fazem, que psicólogos fazem, da cultura da não violência com a criança. Gente, deixa eu te perguntar, eu acho que deve ser complicado ali você achar um balanço e um meio termo também. Uma coisa que eu vejo também, vejo muito aqui e vejo no Brasil também, quando eu vou para o Brasil, é criança sem limite nenhum. E quando eu falo sem limite, é péssima. Ela causa um distúrbio social. No restaurante, no shopping, no mercado, na fila, pelo amor de Deus, eu fico com vontade, desculpa, pode tirar essa parte. Ah, não, tá ao vivo. Vontade de jogar pra meu filho, vem aqui. Oh, tchau, deixa a mamãe terminar de fazer a compra. Gente, pelo amor de Deus, eu eduquei meu filho, estávamos em um lugar público, eu, meu ex-marido e meu filho, é uma coisa que a gente tinha que fazer juntos. Você vê que eu fiquei, tem um motivo, né? O pai dele é assim mesmo. Estávamos juntos, nós três, e tinha um chato de galocha de um garotinho lá gritando, que sabe quando grita e começa a fazer assim no seu ouvido? Você vai virando o olhinho, né? Não, menina, ele dá aquele retimbra dentro do seu ouvido. Eu tô assim, até meu ex-marido, que não tá nem aí, porque ele tá acostumado com a criação aqui, que é bem xixilenta, ele pegou, ele fez assim. Que isso? Até ele. Aí eu falei, perguntei pra ele, falei, que dia que você viu nosso filho fazer isso aqui? Ele tá assim, nunca. Eu falei, você acha que ele nasceu desse jeito? Ele tá assim. Ele ficou assim. Eu falei, não, essa é a mãe dele, né? A mãe dele dá muito valor pra mãe dele, que a mãe dele não fez isso nele, mas a mãe dele soube educar. Uma coisa que eu fiz mais ou menos é saber educar meu filho, mais ou menos. Porque, como eu falei, eu aprendi lá, e lá no comecinho eles me falaram, eu absorvi aquele feedback, graças a Deus, ao bom Deus, para eu tentar fazer meia coisa certa, sabe, Virgínia? Porque eu já pensei, esse menino já vem num lar quebrado, né, tadinho? Ele tinha 5 anos quando a mãe dele manda o pai sair de casa. Não é fácil, isso não é fácil para ninguém. A mãe dele já não é turca, ele já tem essa coisa, quem que é minha mãe? Minha mãe não fala porque, até ele entender que eu não sou daqui, demora um pouquinho, tem tá vendo quando eu falo que a situação aqui é muito mais complicada do que um casal uninacional, é muito mais complicado. Aí o garotinho começou a perceber que as mães dos meninos tinham outra aparência, que elas falavam de outra maneira, aí já é complicado, aí essa louca pega e manda o pai pra fora, que a referência que ele tem de realidade é o pai, porque a gente mora no país do pai dele, fala a língua do pai dele, o dinheiro do pai dele, a cultura do pai dele. Eu que sou um supérfluo, ele não entende muito bem quem eu sou, né? Ele me ama, sabe que eu sou a mãe dele, mas eu fico imaginando o que será a cabeça desse binacional, de todos, do japonês brasileiro lá no Japão, de qualquer um, principalmente quando está no Oriente Médio, que é uma cultura tão forte, e a mãe dele toda brasileira, né? Que eu sou brasileira, a comida em casa é diferente, eu faço do meu jeito, a minha comida, a maneira que eu
põe os móveis, a maneira que eu vivo a minha vida é dentro da minha casa, que lá fora eu tenho que respeitar a sociedade. Dentro da minha casa quem manda sou eu. Você não é uma casa europeia, vou dizer assim, brasileira não dá porque é bem diferente, mas é uma casa europeia, não é uma casa turca. Então, esse menino vai para a casa dos colegas, ele já vê as casas todas turcas, né? Aquelas coisas parecendo uma sessão da tarde, a casa do tio Ali. Mas aqui não tá parecendo a casa da minha mãe. O que é isso, né? Então, voltando lá. Esse menino, eu falei pro meu marido, ele nunca fez isso porque a mãe dele não daria chance para ele fazer isso. Só isso. De alguma Não maneira eu é. consegui. Você deu É o quê? amor. Você deu amor. Aí quando não dá amor, tem que demonstrar que tem algo errado. Tem dois extremos, a falta de amor e os abusos em casa, e aquela mulher que foi tão espancada pela mãe que acha que tem que mimar e botar ele como deusinho para não sofrer o tanto que sofreu. Então ela peca, eu acredito que não é por maldade. Eu acredito que é medo de reproduzir o que ela viveu. E aí tem esse extremo, e tem o outro da criança berrando e gritando, querendo chamar atenção a todo custo. E aí, quando ela cresce, ela vai usar droga, porque continuou querendo receber o que nunca recebeu, que é amor. Ai, Virgínia, eu fiquei emocionada, mas tô sem meus lencinhos de papel, não posso chorar, não. Eu Vai gravei borrar um na vídeo. tela. Não, essa é mais uma maquiagem turca, né? Eu gravei um vídeo, o último vídeo que eu gravei com ele, agora ele rapazinho, eu perguntei pra ele assim, o que era tag mãe e filho, né? Aí eu perguntei o que você mais gosta, o que sua mãe faz de melhor, o que sua mãe faz de pior. O melhor foi, o que sua mãe faz de melhor? Eu achei que ele ia falar, sei lá, qualquer coisa de comida, né? Ela sempre me mostra amor. Não, eu não Ah, esperava aquilo, menina. Na hora eu falei, você vê, pode assistir o vídeo assim, quê? Sério, Emi? Obrigada, meu filho. Muito obrigada, porque a gente, mesmo que a gente tente ser o melhor possível, a gente é aquela culpa da mãe, infelizmente eu tenho isso, eu penso, será que eu sou boa o suficiente para o meu filho? Na hora que ele falou isso, eu falei, puxa vida, até quando eu ralho, ele tá assim, não, mas só quando precisa. Eu falei, mas você tá puxando muito o meu saco, Emília. Tá assim, você é muito boa, mãe. Você tem que ver. e se tem amor, tem tudo, tá? E amor é diferente. As pessoas acham que a minha mãe me bate, mesmo assim ela me ama. Algumas realmente, elas batem porque aprenderam, mas para essas tem jeito. Para essas tem jeito, tem terapia, elas têm que ter a responsabilidade de buscar ajuda, porque não é simplesmente, eu sei que é errado. Eu não Uhum, tenho culpa porque eu aprendi assim, eu não sei ser diferente. uhum, Não uhum. sabe uma noia, porque se buscar ajuda, sabe, vai para terapia. Agora há aquelas que fazem por prazer, né? Bem-vindo, né? As mães narcisistas, as sociopatas, psicopatas, elas fazem por prazer. Mas tem aquelas que não, que repetem por padrão. Mas aí tá, você tá vendo, né? Eu tô aqui falando, a informação tá aí. Tem que correr atrás do prejuízo, tem que buscar ajuda terapêutica, para que esse filho não reproduza a mesma coisa na próxima geração. A responsabilidade está na mão, está nas nossas mãos, né? A gente que é mãe, de não reproduzir. Não consigo, busca ajuda terapêutica. Gente, isso que ela tá falando é muito importante. Como eu falei, eu cresci longe de mim dar conselho, não é minha área, na minha área eu dou mesmo, tá? Na minha área eu dou mesmo, mas é como mãe que eu tô falando, eu cresci numa época muito estranha. E cresci com vários caguetes dessa época. E eu entendi que não é legal. Eu entendi, graças a Deus, cedo lá na educação dele, que não era legal. E hoje eu colho, não sei se vai continuar assim, se vai ser um adulto que vai vir, né? Vai ser um homem bom. Hoje ele é um adolescente. Eu vejo os frutos daquilo, eu tô colhendo os frutos daquilo que eu plantei lá atrás, quando me chamaram a atenção e eu ouvi. Então, eu tô aqui dando a minha cara a tapa. Eu errei. Eu errava. Eu falei, gente, não. Deixa eu ouvir essa pessoa que tem mais informações, estudou para isso, ela estudou para isso. E no meu coração eu sabia que estava errado. Sabe, aquelas ralhadas loucas que eu dava, aquelas gritadas. Eu falei, que é isso, gente? Isso eu ouvia da minha mãe, eu tô achando bonito repetir isso? Tá Só para não ridículo. esquecer, quem tem interesse nesse assunto, busque no Instagram Criação Neurocompatível, de uma Sim. psicóloga muito boa.
que dá dicas para desde bebê, né? Você que acabou de ter seu bebê até filhos mais maiores. Tá? Muito. Ela e os livros da Laura Gutman, já ouviu falar dela? Uma argentina também, psicoterapeuta. Ela aborda muito essa questão, tá? Ela tem o livro Discurso Materno, tem 4 livros maravilhosos que te dão te ensinam o beabá de como se reeducar para isso tudo, te traz consciência. A mente muda quando você traz consciência e aceitação, e além da aceitação, deixar quebrar. Quando você tomou essa decisão de, opa, vou ouvir essa pessoa, algo dentro de você, além de ter dito faz, você se permitiu não ter orgulho, porque muitas mulheres, também culpa da sociedade, que impõe que mãe tem que ser perfeita, né? Mas elas não querem dar o braço a torcer que estão erradas. E mudar incomoda, né? Dá preguicinha mudar, né? Tem que abrir mão de muita coisa. Tem que abrir mão de aprender a ter paciência, tem que abrir mão de não ficar dando a louca gritando, tem que ter paciência para não bater, porque nada adianta, só piora. E aí tem que tratar as feridinhas aqui, ó, do ego, que é muito mais fácil bater, gritar, do que sentar e conversar. Tem que ter tempo, né? Tem que largar o celular e sentar do lado para fazer a lição de casa e conversar. E todo mundo quer tudo rápido. Eu bato, desforro minha raiva e estou educando, porque assim fui ensinada. Então, muitas têm preguicinha de se reeducar, porque tem que mexer lá dentro, tem que buscar ajuda, tem que fazer terapia em alguns casos. E muitas não estão dispostas. Aí dão essa desculpa. Eu aprendi assim, não tem outro jeito. Não porque quero muita geração Nutella. Não quero geração Nutella. Não é isso não, gente. Tem um caminho legal ali no meio e, olha, por mim, vá por ele. O caminho do meio é bem legal. Vá por ele que vocês vão colher os frutos lá na frente. Vocês vão dormir gostoso. O filho tá lá, muito cagado na frente. Ai, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz. Ou então culpa outro, né? O pai desse menino que nunca estava presente, não sei o quê, né? É dinheiro, foi financeiro. Filhos não precisam de pais. Isso aí a ciência já comprovou. Ele precisa de uma pessoa que vá te dar todos os cuidados que ele precisa. E essa pessoa não necessariamente precisa ser até a mãe. Pode ser um casal gay, um dos dois vai ser a mãe. Ele precisa de uma pessoa só, que vai ser referência para a vida inteira, que normalmente é a mãe. Por isso que nós, sobreviventes, crescemos todas escangalhadas, porque essa referência é toda quebrada. Mas não precisa de pai. E a Laura Gutman bate muito nessa tecla. Porque tem em consultório fala-se muito isso, culpa muito, é o pai que foi ausente, essa menina não teve pai, por isso que é assim. Não é bem assim. E ela explica, né, por A mais B o porquê. Interessante, agora, vou dar uma lida. Falando agora sobre, então, os scammers, voltando para os scammers, para a gente passar para o tráfico humano. Esse nigeriano, o perfil, a forma que eles atacam, normalmente, então, é a mesma, independente se é na Nigéria, na Índia, na Turquia. Normalmente, o perfil, a forma que eles atacam, a maioria é por rede social mesmo. Então, vamos separar esse pessoal. Vamos colocar os scammers, os profissionais, eles só querem dinheiro, eles não querem contato com você, eles não querem seu passaporte, eles não querem saber se você é bonita, rica, nem rica mais. Antigamente atacava as mulheres com melhores condições financeiras, não tem isso mais não. Os scammers querem dinheiro transferido para a conta deles, ou através de cartão de crédito, PayPal, Payoneer, Amazon, cartões da Amazon, cartão recarregável, que você vai, recarrega e manda para ele. Ele quer cash, ele só quer dinheiro, só isso. Ele desenvolve um relacionamento fake com você ali através de um perfil falso de um americano, coitado, que é vítima também. Tá. Ele quer só dinheiro, porque é uma máfia que é muito interessante. O investimento é pouquíssimo, né? E eles recebem tudo, ele não tem viagem dele para encontrar com você, porque é um garoto lá na África. Ele não vai poder te encontrar, né? E mesmo não vai bater com a foto, já vai dar errado ali, né? Ok. E tem o pessoal do golpe do visto, que eles são scammers também.
eles não querem dinheiro vivo como querem os nigerianos, vamos colocar aqui entre aspas. Eles querem melhores condições de vida fora dos países árabes, fora da Índia, fora do Bangladesh. E realmente, como eu falei, aquele site, eles ensinam os próprios indianos ou bengaleses a encontrarem uma mulher. Eles querem dinheiro, mas de uma maneira, talvez seja até mais legítima, porque ele realmente vai casar com ela, tá? E ela acha que está num casamento legítimo, ele está em business, né? E ele conquista aquela mulher, ela o convida, faz carta convite e tudo para ir até o Brasil, e eles se casam. De repente, ela começa a sustentar esse cara, porque ele não arruma trabalho, é uma historinha. Aí dinheiro começa a ser enviado para cá, para os países árabes, para a Índia, aí para mamãe, é para minha mãe. Aí tem um twist total aqui, Virgínia, é para a esposa. Para a esposa, às vezes, porque ele é casado aqui. É. Mas como é que casa no Brasil? Tem que dar um nada consta, né? Isso aí já não é problema meu. Vamos fazer o seguinte, uma ideia, não sei se você pode no seu tempo aí. Vamos deixar para falar do tráfico humano em outro dia, porque eu acho que também vai ficar muito extenso. Né? Então, Ótimo. hoje a gente fala sobre já falamos, né, sobre os esquemas, e a gente deixa para o tráfico humano para uma outra oportunidade, que é tão importante quanto, né, porque eu fiquei horrorizada com aquela live com a embaixadora. Eu fiquei assim, já tinha medo de viajar para fora, então sozinha, jamais. É qualquer uma, pode ser qualquer um, tá? Não tem. Bom, tem um perfil, né? Na próxima vez a gente vai falar o perfil, mas tem um perfil sim, mas nem tanto. Às vezes, né, no desespero, porque as vacas estão magras para todos. No desespero, eles vão pegar uma mulher velha igual eu, que já não dá nada, né? Por exemplo, os meus órgãos não são maravilhosos, mas comparado com uma garota de 20, a garota de 20 corre muito mais eu não vou saber falar essa palavra em português, está muito mais em perigo do que uma mulher de 40. Ela tá com um rim lá bem legalzinho ainda, né? Gente, é chocante, né? Então a gente deixa para outra live. Vai ser uma live muito chocante, são informações aí de dentro para fora que a gente já sabia por eu trabalhar com as vítimas. Depois que eu trabalhei, que eu comecei com a autoridade, aí vai ser já se preparem que é uma coisa, vocês já ouviram no canal, quem já viu lá, né? Mas aí a gente vai acrescentando, que eu vou colocando mais vítimas também no meio, para vocês verem como é que eles fazem essas coisas. Eu não estou conseguindo entender absolutamente nada, uma ou outra palavra. E aí, gente, não tem como interagir com a Dani. Só se eu escrever as perguntas, mas aí eu não vou ouvir. Tá, então... E quando fica muito longo também, as pessoas depois não assistem no YouTube. Se passa de 1 hora, as pessoas não assistem. Então, se a Dani puder e quando ela puder, a gente faz a segunda parte. Eu tenho que verificar a internet. Eu até troquei, mas foi. Tem hora até que dá pico e some total. Tá bom, então a gente faz uma próxima oportunidade, tá bom? Não te ouvi, mas acho que você falou na próxima oportunidade, é isso? Isso. Nossa, tá ruim. Tá, gente, peço desculpa porque, infelizmente, eu dependo da internet e no momento ela aqui não está me ajudando, não. Eu consigo ver o meu vídeo, mas o seu ele congela e picota as palavras, então uma palavra eu ouço, o resto da frase eu não ouço, aí não tem como eu interagir, tá? E aí eu preciso fazer perguntas, muitas perguntas sobre o tráfico, porque me preocupa muito, principalmente para o meu público, que são pessoas que às vezes estão desesperadas para sair de casa e não tem como sair, questões financeiras, e aí aparecem uns bandidos desses pela internet, fazem convite para ir para fora, e depois a gente fica só sabendo que foi encontrada sem os órgãos em tal lugar. Então é algo que preocupa bastante. Tá, gente? Desculpa. Mas a gente vai remarcar e a gente avisa vocês. Dani, brigadão de coração. Assim, sem palavras. Você não tem ideia o tanto que você está ajudando por alertar essas meninas em relação aos scammers, essas mulheres, porque também tem mulheres, né? Não tenho só vítimas de um público que talvez seja ingênuo, que não tenha, né, que eu chamo de bordas e limites na internet,
que não seja, que talvez seja uma pessoa instruída, mas tem mulheres que, as minhas alunas do meu curso Como Superar Mães Narcisistas, metade delas são advogadas, para você ter ideia. E são mulheres que muitas talvez ainda podem cair na mão de scammers, não como essas outras que podem ganhar passaporte, né, conseguir o passaporte, mas podem cair em golpes financeiros. Então, para ambas, vai ser muito útil, tá? E vamos falar do tráfico humano na próxima, tá? Eu Obrigada, agradeço. gente, pela visita de vocês. Aprendi E demais, Dani, muito pela obrigada. sua disponibilidade. Eu adorei. E mandar um beijo pro pessoal aqui, vários elogios, o pessoal curtindo. Obrigada, tá, pessoal? Muito obrigada por me receber aqui no canal de vocês. Obrigada mesmo, Dani. Um bom dia para todos, boa noite aí para você. E a gente vai se falando e depois a gente avisa todo mundo quando que seria a do tráfico humano. Ok. Tá bom? Ok. Tchau, Virginia. Obrigada. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.